vamos falar sobre a oitava e sobre a nona característica. The eighth mark being church discipline, A oitava é disciplina na igreja and the ninth mark being encouraging discipleship and church growth. e a nona é o encorajamento do discipulado e do crescimento da igreja. You mean growth, church growth or personal growth, just for my sake? Both. I mean that to be deliberately. Before we begin then and go any further, let's go to the Lord in prayer. Vamos então procurar o Senhor em oração antes de darmos continuidade. Our great God, we desire to have healthy churches. Nosso grande Deus, nós desejamos ter igrejas sadias, Churches which reflect your glory, igrejas que venham a refletir a tua glória, your character of holiness and love. o teu caráter de santidade e de amor. We thank you for bringing us to be a part of your body in such a costly way. Nós te agradecemos porque tu nos fizesses parte do teu corpo de uma forma que pagou tão alto preço. We pray that you would strengthen us Nós te oramos para que tu venhas a nos fortalecer and encourage us e que tu venhas a nos encorajar to serve you in the right way. para que nós estejamos te servindo na forma correta. So we pray that you would give us your wisdom Assim oramos para que tu nos deis sabedoria, for Jesus' sake. por amor de Cristo. Amen. Amém. You would open your Bibles to 1 Timothy chapter 1. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timothy chapter 1, 1 Timóteo, capítulo 1, verses 18 to 20. versículos 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. We have thought a good bit about Paul's letters to Timothy and Titus in this conference. Nós ensinamos várias coisas aqui relacionadas com Paulo, Timóteo e Tito. Whenever you think about the church as a pastor, you're going to be turning to these letters. E quando nós pensamos nas igrejas aqui como pastores, nós estaremos sempre fazendo referência a estas cartas. They're known in English as the pastoral letters. E elas são conhecidas em inglês e em português também como as epístolas pastorais. In this first chapter, E nesse primeiro capítulo, Paul warned Timothy not to be distracted from his concern Paulo está avisando a Timóteo que ele não deve sofrer qualquer tipo de distração na sua preocupação for the holiness of his church. no que diz respeito à santidade da igreja. And so Paul taught Timothy E assim Paulo ensina a Timóteo the importance of church discipline. a importância da disciplina na igreja. Look again at verse 20. Verifique mais uma vez o versículo 20. Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Now earlier in chapter 1, Mas à frente do capítulo 1, in verses 3 to 7, ou melhor, mais atrás, os versículos 3 a 7, Paul had urged Timothy to stay in Ephesus Paulo tinha urgenciado a Timóteo para que ele permanecesse lá em Éfeso, in order to urge certain men not to teach false doctrine. no sentido de estar lutando com alguns homens lá que não ensinassem doutrinas falsas. And he had characterized these false teachers as having wandered away from a good conscience and a sincere faith. E ele já tinha descrito esses falsos mestres como aqueles que tinham se desviado de uma doutrina correta. And now here in verse 20, Paul gives a specific example of this. E agora no versículo 20 ele nos dá um exemplo específico disso.
Hymenaeus and Alexander have the dubious distinction of being singled out as examples for Timothy. Himeneus e Alexandre, eles recebem aqui essa fama que não é muito bem-vinda de serem aqueles que estavam blasfemando. They're not good examples as Paul had been in the few verses earlier. Eles não são bons exemplos como o próprio Paulo era nos versos anteriores, As Paul had recounted God's grace in saving him. da forma como Paulo tinha relembrado a graça de Deus que o havia salvo. No, these two were to be a warning to Timothy and to his church. E essas duas pessoas aqui, elas se constituíam um aviso tanto a Timóteo como à sua igreja. So even as Paul's life was to point to the positive example of God's grace triumphing, Então, da mesma forma que a vida de Paulo era para ser apresentada como um exemplo positivo da graça de Deus triunfante, so the lives of these two, assim a vida destes dois, at least to this point in time, pelo menos nesse momento aqui no tempo, were negative examples of grace and truth squandered and opposed. eram exemplos negativos da graça que tinha sido desperdiçada. And Paul told Timothy what he had done with them. E Paulo disse a Timóteo aquilo que ele tinha feito com eles. He had, we read here, handed them over to Satan. E como nós lemos aqui, Paulo diz que ele os entregou a Satanás. Now this handing over is very severe language. E essa forma aqui utilizada, os entregar, é um tipo de linguagem bastante severa. This is the same language that Paul uses in Romans 1 É o mesmo tipo de linguagem que é utilizada por Paulo em Romanos capítulo 1, about what God had done with some of the Gentiles. sobre a forma como Deus tinha lidado com os gentios. He had handed them over to their own sins. Deus entregou os gentios aos seus próprios pecados. It is language of a terrible divine desertion as God withdraws himself. É uma linguagem que expressa uma terrível deserção à medida que Deus ele se retira da vida dessas pessoas. Now Paul says here that he had already done this handing over. E Paulo diz aqui que ele já tinha feito essa entrega. I think what he means is that he had already made this judgment about them that they should be handed over to Satan. E o que eu acho que significa aqui é que Paulo já tinha pronunciado esse tipo de julgamento sobre essas pessoas, que elas deveriam ser entregues a Satanás. And this separation from God's people E essa separação do povo de Deus is to demonstrate the separation from God, é uma demonstração, é algo que deve demonstrar a própria separação de Deus. which their lives and teaching were illustrating. E aqui isso é ilustrado por suas vidas e seus ensinamentos. Now we shouldn't misunderstand Paul's handing over here. Nós não deveríamos ter nenhum mal-entendido com essa entrega feita por Paulo aqui. It was not personal vindictiveness. Não é uma vingança pessoal da parte de Paulo. It was not even judgment in any final sense. Não é nenhum julgamento no sentido final, último da palavra. The purpose was demonstration or teaching. O propósito aqui é demonstração ou ensino. Look at verse 20. Verifica no versículo 20. He says it clearly. Ele diz aqui com bastante clareza. There's the purpose, to be taught. O propósito está aqui para serem, em português que nós temos aqui, para serem castigados. No grego, a ideia é de disciplina, de ensino. So, whether or not this castigation would work, Se esse castigo iria funcionar ou não, Paul couldn't say. Paulo não podia dizer. He knew the Old Testament well. Ele conhecia muito bem o Velho Testamento. He knew the suffering that had come on Job and Job's wife. Ele sabia do sofrimento que tinha sobrevindo sobre Jó e sabia sobre a mulher de Jó. When Job had been handed over to Satan. E quando Jó foi entregue a Satanás, It had one effect on Job ele teve um efeito em Jó, and another effect on Job's wife. mas na esposa de Jó ele teve um outro efeito. So Paul didn't know what would happen. E Paulo não sabia o que é que iria acontecer. He knew that he himself had been a blasphemer. Ele sabia que ele próprio já tinha blasfemado contra Deus. He's just confessed that in the verses right before. Nos versículos anteriores ele já tinha confessado isso. So he knew that God's grace was abundant. Ele sabia que a graça de Deus é abundante. He had known that in his own life. Ele já tinha experimentado isso daí em sua própria vida. So he knew that God could grant repentance. Ele sabia que Deus pode conceder o arrependimento. So Timothy could join Paul in praying that God would grant this kind of repentance to these two. Então Timóteo podia se juntar a Paulo e também orar conjuntamente para que Deus viesse a conceder o arrependimento a esses dois. Now, Satan may seem like a strange tutor to teach such a lesson. Mas talvez nós achemos que Satanás é um professor meio estranho para ensinar esse tipo de lição.
But remember that Paul himself knew firsthand how God used Satan. Mas lembrem-se que Paulo, ele próprio, ele sabia em primeira mão como é que Deus utilizava Satanás. In 2 Corinthians 12, we read, Em 2 Coríntios, capítulo 12, nós lemos, verses 7 to 10. versículos 7 a 10. Let me just read this. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porquanto sou fraco, então é que sou forte. Now, when Paul tells Timothy that he had handed these two over to Satan, Então, quando Paulo está dizendo aqui que entregou esses 2 a Satanás, I think he is essentially exhorting Timothy to practice what is known as church discipline. eu acho que o que ele está exortando Timóteo aqui é fazer aquilo que é conhecido como disciplina na igreja. Now, I know that simply mentioning that phrase will make some folk nervous. Eu sei que só mencionar esse tipo de conceito de disciplina na igreja faz com que algumas pessoas fiquem nervosas. One minister whose work I read recently Um pastor, de quem eu li um trabalho recentemente, wrote that in Protestant churches of our day, ele escreveu, nas igrejas protestantes da nossa época, ecclesiastical discipline is seldom invoked, a disciplina eclesiástica raramente é invocada. and wisely so, E isso é uma coisa muito sábia, for the dangers in it are subtle and colossal. porque os perigos existentes nessa disciplina eclesiástica são sutis e enormes. Well, that's what that minister wrote. Isso daí é o que esse pastor escreveu. And of course the dangers are subtle and colossal. E é lógico que existem perigos que são sutis e enormes. Are the dangers of church discipline great? São perigos, existem perigos, grandes perigos na disciplina da igreja? Certainly they are. Certamente existem, But not, I fear, mas não, e é o que eu acho. as great as the dangers of spiritual lethargy and indifference. Esses perigos não são tão grandes quanto os perigos contidos na letargia espiritual e na indiferença. Which too often mark those churches that don't practice E church essas discipline. características marcam e elas estão presentes nessas igrejas que não praticam disciplina eclesiástica. Do you realize that in preparation for my coming to be here with you this week, I infected myself? Vocês se apercebem que quando eu vim aqui para estar com vocês, nos preparativos que eu tive que fazer para estar com vocês, eu tive que me infectar. I went to a doctor and paid good American dollars Eu fui a um médico e eu paguei dólares americanos bons to inject diseases into my body. para que ele colocasse algumas doenças no meu corpo. Because these vaccines Porque essas vacinas, work in such a way elas funcionam de tal forma that although they themselves are painful, que mesmo que elas sejam dolorosas, they bring about a good result. elas produzem um bom resultado. So though they're painful, Então, apesar da dor, they're not meant to be lethal, elas não são mortais, but corrective mas elas são corretivas and even preventative of something worse. e até preventivas da ocorrência de alguma coisa mais grave. That's what church discipline is to be like. E isso é o que é a disciplina eclesiástica na igreja. Church discipline is excluding someone from participating in the life of the church. A disciplina na igreja é a exclusão de alguém que participa na vida daquela igreja. Excluding them not simply on the basis of sin. E a exclusão não apenas baseada no pecado, Were that the case, none of us could be involved in the porque church. se fosse esse o caso, não haveria nenhum de nós envolvidos na vida da igreja. But of unrepentant sin. Mas com base no pecado que não, ao qual não foi demonstrado arrependimento. And church discipline is what makes church membership that we were thinking about last night meaningful. E a aplicação da disciplina na igreja é que torna aqueles conceitos de membresia na igreja significativos.
Too many of our churches are happy to accept members, but will not be responsible with them. Muitas de nossas igrejas estão felicíssimas em aceitar mais e mais membros, mas não querem ter responsabilidade sobre eles. And yet as pastors, we cannot be so coldly indifferent to the health of our members. Mas como pastores nós não podemos ser indiferentes e frios à saúde dos nossos membros. Any farmers know that there are things which come into your fields that can infect the crops. Qualquer fazendeiro, qualquer plantador sabe que existem coisas que podem prejudicar a colheita. From which those crops must be protected. E que aquela colheita deve ser protegida dessas ervas And daninhas. so that which threatens them should be removed. Aquilo que está ameaçando deve ser removido. So Paul knew in this situation E então Paulo conhece nessa situação that Timothy's church needed tending to. que aquela igreja na qual Timóteo pastoreava precisava de algum cuidado. As had other situations that he had encountered. E também em outras situações nas quais ele foi colocado. A list of references of other examples of this in the New Testament are, well, here's a few of them. Aqui estão alguns tipos de referências bíblicas de outras situações semelhantes. 1 Corinthians chapter 5, 1 Coríntios capítulo 5, Titus chapter 3, Tito capítulo 3 and the letter of 3 John. e a epístola de 3 João. Anyway, this kind of living and teaching that these two were doing in the Ephesian church, Esse tipo de ensinamento e de vida que esses dois estavam fazendo lá na igreja de Éfeso. Paul said must not be allowed. Paulo está dizendo isso daí não deve ser permitido continuar. And we too must hear Paul's voice here. E nós também devemos ouvir a voz de Paulo hoje. Paul, like Paul and Timothy, E como Paulo e como Timóteo and Alexander and Hymenaeus, e como Alexandre e Himeneu. if we are to follow Christ, we need help. Se nós vamos seguir a Cristo, precisamos de ajuda. And that's what Paul is doing here for these two. E o que é isso, exatamente isso que Paulo está fazendo por esses dois aqui. You see, the purpose of church discipline is certainly to express God's judgment on sin. Certamente que o propósito da disciplina na igreja é uma expressão do julgamento de Deus em cima do pecado. But the purpose for practicing church discipline is fundamentally positive. Mas o propósito da prática da disciplina na igreja, ele é fundamentalmente e essencialmente positivo. And in Scripture we see that it's positive in at least 5 ways. E nas escrituras nós vemos que esse aspecto positivo ele se sobressai pelo menos em 5 formas. First, Primeiro, the purpose of church discipline is positive for the individual's discipline. o propósito da disciplina na igreja, ele é positivo para aquele que está sendo disciplinado. It's actually good to receive discipline. É bom receber disciplina. Even as children benefit from being disciplined by their parents. Da mesma forma que as crianças se beneficiam elas mesmas ao receber a disciplina de seus pais. And as Christians do from being disciplined by God. Da mesma forma que os crentes se beneficiam também quando recebem disciplina divina de Deus. So straying members of a church Então, aqueles membros que estão, os membros que estão com algum problema na igreja, can be benefited by church discipline lovingly and biblically practiced. podem ser beneficiados quando recebem a disciplina na igreja que é praticada de uma forma amorosa e bíblica. So it's positive for the individual's discipline. Então, é um aspecto positivo ser disciplinado para um indivíduo. But segundo, Segundo, second, the purpose of church discipline is positive o propósito da disciplina na igreja é positivo for other Christians para os outros crentes, because of the example em função do exemplo that they give to others then of the seriousness of sin. do exemplo que é dado da seriedade do pecado. And if God grants repentance, E se Deus servido conceder o arrependimento, of hope for overcoming grievous sin. a esperança que existe em sobrepujar o mais grave pecado. You see, Alexander and Hymenaeus were dangerous Alexandre e Himeneu eram pessoas perigosas aqui, because they could involve others with them in death. porque eles poderiam estar envolvendo outras pessoas naquele caminho de morte que eles estavam trilhando. And Timothy and his whole church E Timóteo e toda a sua igreja, had a responsibility for the spiritual lives of the Christians eles tinham a responsabilidade pelas vidas espirituais de crentes, to make it clear that what Alexander and Hymenaeus were choosing to believe tornar bem claro que aquilo que Alexandre e Himeneu tinham escolhido crer and how they were choosing to live e a forma que eles tinham escolhido viver
were not acceptable choices for someone bearing the name of Christ. não eram escolhas aceitáveis às pessoas que tinham escolhido também levar o nome de cristãos. So the other Christians were in danger, Então os outros crentes estavam em perigo and they needed to be protected. e precisavam de proteção. And church discipline E disciplina eclesiástica would produce that positive result iria produzir exatamente esse resultado positivo for the other Christians. para os outros crentes. Third, Terceiro, the purpose of church discipline is positive for the health of the church as a whole. o propósito da igreja, da disciplina eclesiástica também é positivo para a saúde da igreja como um todo. You see, according to the New Testament, the church is one whole body. De acordo com o Novo Testamento, a igreja é um corpo. A local church is one body. Uma igreja local é um corpo. And allowing people like Alexander and Hymenaeus to teach their false and strife-causing doctrines E se deixarmos pessoas como Alexandre e Meneus ensinarem as suas doutrinas estranhas e falsas, would be like leaving a cancerous growth undisturbed in the body. é a mesma coisa que deixar um tumor canceroso existindo num corpo. To neglect removing them E a negligência na remoção desse tumor would be spiritual negligence seria negligência espiritual. and pastoral E malpractice seria também uma má prática dos pastores. of the gravest order. Isso daí, uma coisa da maior seriedade. The purpose of church discipline then is positive also for the health of the church as a whole. O propósito da disciplina eclesiástica também é positivo para a igreja como um todo. Fourth, E em quarto lugar, the purpose of church discipline is positive for the corporate witness to non-Christians. o propósito da disciplina da igreja também é positivo para o testemunho corporativo que a igreja tem para os não crentes, para os descrentes. Now we were thinking about that this morning. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso. For the witness to the gospel that Timothy's church should be, O testemunho do evangelho da igreja de Timóteo deveria ser, that every church should be, e de qualquer igreja deveria ser, church discipline must be practiced. se nós temos que ter esse testemunho aos que estão de fora, nós temos que estar praticando a disciplina na igreja. Jesus actually said in John 13 that the way we live together is a vital part of our witness. Em João capítulo 13, o próprio Jesus Cristo disse que a forma como nós vivemos conjuntamente é um testemunho vital para aqueles que estão de fora. So you can say all the orthodox words you want about Jesus and the cross. E você pode falar todas as palavras ortodoxas que você quiser sobre Jesus Cristo e a cruz. But if you are not living a life of love with those in your church, Mas se você não está vivendo uma vida de amor com aqueles que estão na sua igreja, your witness to the gospel is compromised. o seu testemunho do evangelho está comprometido. In this sense, church discipline is part of evangelism. Nesse sentido, a disciplina eclesiástica é parte da evangelização. That's why some Baptist churches used to have their members' meetings open to the public. É por isso que algumas igrejas batistas até abrem as suas assembleias aos estranhos também, Particularly for church discipline, especialmente quando existe um caso de disciplina as eclesiástica, part of their witness to the gospel. como uma parte do testemunho que elas têm do evangelho. So the purpose of church discipline is positive for the corporate witness of the church to the gospel. Então, um dos propósitos da disciplina eclesiástica positivos é que ele é Witness to- parte do testemunho que ela tem que ter corporativo, o testemunho corporativo do evangelho. Fifth, Em quinto lugar, the purpose of church discipline is positive for the glory of God. o propósito da disciplina na igreja também é positivo para a glória de Deus. You see, as our churches grow Na medida que as nossas igrejas vão crescendo in love and in holiness, em amor e em santidade, the more we reflect the character of God. quanto mais elas crescem dessa forma, mais nós refletimos o caráter de Deus. That was to be true for Timothy's church, Isso era verdade para a igreja de Timóteo, and that's true for ours é as well. verdade também para as nossas igrejas. Now, the local church that I serve A igreja na qual estou servindo, started as a Sunday school association ela começou como uma associação de escola dominical, on Capitol Hill in June of 1874. lá na capital, lá em Washington, em junho de 1874. In the initial constitution that was drawn up, E nos primeiros estatutos que foram escritos, the 6th article was on discipline, o artigo 6º ele dizia a respeito à disciplina. and it read, E ele dizia o seguinte: qualquer membro da sociedade contra o qual houver reclamação ou acusação deverá ser convocado para responder estas reclamações ou acusações.
Se as respostas não forem satisfatórias para a sociedade, um comitê de 3 membros será indicado para investigar as acusações e relatá-las à sociedade. Perante tal relatório, se houver suficiente causa, a sociedade poderá expulsar o ofensor dos seus quadros com uma aprovação de 3/4 dos membros presentes. Now, why was such a clause in that document? Por que será que existia exatamente esse parágrafo naqueles estatutos? Was it simply a reflection of the narrow-minded censoriousness of Victorian Christians? Será que isso aí estaria apenas refletindo uma mentalidade atrasada de crentes da era vitoriana, da era medieval? I don't think so. Eu acho que não. I think it was a loving, Eu acho que é uma declaração que expressa amor voluntary arrangement e que é um concerto, um pacto voluntário, for purposes of mutual edification com o propósito da edificação mútua and evangelism e da evangelização and the glory of God. e da glória de Deus. So I would suggest that an 8th mark of a healthy church E assim a minha sugestão é que a 8ª característica da igreja sadia is the regular practice of church discipline. é a prática regular da disciplina na igreja. This is one of the things that gives meaning to being a member of the church. Isso é uma das coisas que dá significado à questão da membresia na igreja. And though it's been universally practiced by churches since Christ, E mesmo tendo sido universalmente praticada pelas igrejas desde o tempo de Cristo, it has almost entirely faded out of regular evangelical church life. é uma prática que está cada vez mais se desvanecendo, se acabando das igrejas evangélicas nos dias de hoje, At least in my own country. pelo menos no meu país. But you see, we humans were originally made to bear God's image, Vocês sabem que nós humanos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, to show His creation what He was like. para mostrar a sua criação como Ele é. So it's no surprise that throughout the Old Testament, Então não deve nos surpreender que no Velho Testamento, as God fashioned a people for Himself, na medida que Deus formava o seu povo para si mesmo, He instructed them in holiness, Ele os instruiu também em santidade, so that their character would be a better approximation of His own. de tal forma que as características e o caráter daquele povo também se aproximariam do seu próprio caráter. Now, this was the basis for correcting and even excluding some from the community in the Old Testament. E no Velho Testamento também esta é a base para corrigir ou até para excluir alguém das comunidades no Velho Testamento. And it is for the New Testament church as E well. no Novo Testamento também é a mesma coisa. Yet all of this seems so negative to people today. E esse conceito, ele parece tão negativo às pessoas hoje em dia. Some people may say, didn't our Lord forbid judging in Matthew chapter 7 verse 1? E algumas pessoas dizem, mas o nosso Senhor, ele proibiu julgamento em Mateus capítulo 7, versículo 1. Certainly Jesus did forbid judging in one sense, E Jesus Cristo proibiu julgar num certo sentido. but in this same Gospel of Matthew, Mas lá no Evangelho de Mateus, o mesmo Evangelho de Mateus, Jesus also very clearly called us to rebuke others for sin. Jesus Cristo também, ele nos conclama que nós estejamos repreendendo outros em função de pecado. Even to the extent of rebuking them publicly. Até ao ponto de estarmos repreendendo publicamente essas In pessoas. Matthew chapter 18. Mateus capítulo 18. So whatever Jesus meant in Matthew chapter 7 verse 1, Então, o que quer que seja que Jesus Cristo tenha querido dizer lá em Mateus capítulo 7, He certainly did not mean to exclude everything which at least we in America might call judging. certamente ele não excluía tudo aquilo que pelo menos nos Estados Unidos nós conhecemos sob esse conceito de julgamento. God Himself is a judge. Deus, ele próprio, é um juiz. He was in the Garden of Eden, Ele foi no Jardim do Éden, and He is today, ele é hoje, and we remain under His just judgment as long as we remain in our sins. e nós estamos sob o seu justo julgamento até enquanto estivermos no pecado. In the Old Testament, God clearly judged nations and individuals. No Velho Testamento, Deus claramente julgou nações e indivíduos. And in the New Testament, we Christians are warned No Novo Testamento, nós cristãos somos avisados that our works will be judged. que as nossas obras serão julgadas. In love, God disciplines His children. Em amor, Deus disciplina os seus. And in wrath, He will condemn the ungodly. E na sua ira, Ele condenará aqueles que são contra Ele. And of course, on that final day, how will God reveal Himself? E naquele último dia, como é que Ele revelar-se a si mesmo? As a judge. Como um juiz. And God, in His judging, is not wrong. E Deus,
ao julgar em seu julgamento, ele não está errado. He is righteous. Ele é justiça. Now, it comes as a surprise to many today to learn that God intends others to judge as well. E esse conceito, às vezes, é um conceito que vem como uma surpresa a muitos, que Deus também quer que outros exercitem essa capacidade de julgamento. In Romans 13, the state is given the responsibility to judge. Romanos capítulo 13, nós vemos que o Estado, a ele é comissionado, é dada essa responsabilidade de julgar. In several places in the New Testament, we are told to judge ourselves. Em várias situações e vários trechos do Novo Testamento, nós também somos comissionados a julgarmos, examinarmos e julgarmos a nós mesmos. We are also told to judge each other in the church. Nós também somos comissionados a julgar uns aos outros na igreja. Though not in the final way that God alone judges. Mas não no sentido final, no sentido último de julgamento que pertence somente a Deus. Jesus' words in Matthew 18, As palavras de Jesus Cristo em Mateus 18, Paul's in 1 Corinthians 5 and 6, e também as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 5 e 6, along with many other passages, e juntamente com muitos outros trechos da palavra, clearly show that the church is to exercise discipline within itself. claramente demonstram que a igreja deve exercitar disciplina dentro de si. And that this judgment is for redemptive, not revengeful purposes. E que esse julgamento ele tem um propósito redentivo, não um propósito de vingança. So in the case of the adulterous man in Corinth, Então, no caso lá do adúltero em Coríntio, or of these false teachers here in Ephesus, ou dos falsos mestres em Éfeso, Paul said that they should be excluded from the church Paulo está dizendo que eles têm que ser excluídos da igreja and handed over to Satan e entregues a Satanás, so that their souls might be de saved, tal forma que as suas almas possam ser so that they salvas, might be taught better. de tal forma que eles possam ser ensinados de uma forma mais eficaz. And really it's not surprising that we should be instructed to so judge. Então não deveria nos surpreender que nós somos instruídos a julgar, a exercitar esse tipo de julgamento. After all, if we cannot say what a Christian does not live like, Se nós não pudermos dizer como é a forma que um crente não deve viver, we can't very well say what a Christian does live like. nós não podemos também dizer como é que um crente deve viver. One of my concerns with many of churches' discipleship programs Uma das minhas preocupações com esses programas de discipulado das igrejas is that they're like pouring water into leaking buckets. é que elas agem como se estivessem derramando águas em baldes furados. All the attention is given to what's poured in, Toda a atenção é dada àquilo que é derramado. and no thought is being given to how it's received and kept. E nenhuma atenção é dada a como é que aquilo que está sendo derramado está sendo recebido e guardado. Now, of course, church discipline can be done badly. É claro que a disciplina na igreja pode ser aplicada de uma forma má. In a room full of pastors, I'm sure we could share horror story after horror story. Numa situação como essa que temos vários pastores aqui, eu tenho certeza que se fôssemos falar, nós poderíamos ouvir de vários de vocês histórias de horror após histórias de horror. And so we must give very careful attention to what the New Testament teaches us here. Então temos que ser muito cuidadosos sobre aquilo que o Novo Testamento está nos ensinando aqui. So, for example, in the New Testament, Por exemplo, no Novo Testamento, we are not taught to judge people nós não somos ensinados a julgar pessoas for the motives which we impute to them, por motivos que nós imputamos a eles. or A to, elas. or to judge them in matters which are not essential. Ou julgar essas pessoas em questões que não são essenciais. There are many examples of this in the New Testament, Existem muitos exemplos disso daí no Novo where Testamento. Christians are warned against cutting their churches up over non-essential matters. Crentes são avisados que eles não devem estar julgando ou praticando esse tipo de julgamento sobre questões não essenciais. So this issue, I know, is fraught with problems and practical pastoral application. Eu sei que essa questão ela traz bastante problemas nas aplicações práticas do pastorado. But friends, so is the whole Christian life. Mas assim toda a vida cristã. The whole Christian life is difficult, Toda a vida cristã ela é difícil. and it's open to E abuse. toda ela pode ser também vivida e considerada de uma forma incorreta. We as pastors should not allow our churches to use that
as an excuse to leave church discipline unpracticed. Nós não devemos, como pastores, deixar que estes problemas sirvam de desculpa para que a disciplina não seja praticada. We see here in the New Testament that each local church has a responsibility. Verificamos aqui no Novo Testamento que cada igreja local tem as suas responsabilidades. A responsibility to judge the life and teaching of its leaders. A responsabilidade de julgar a vida e o ensinamento dos seus líderes. As we were thinking about from 1 Timothy this morning about elders and deacons. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre presbíteros e diáconos, também extraindo os conceitos de 1 Timóteo. And we also have a responsibility to judge the life and teaching of the church's members. E temos também a responsabilidade de julgar a vida e os ensinamentos dos outros membros da igreja também. Particularly if there's something that could compromise the church's witness to the gospel. Especialmente se existe alguma coisa que pode comprometer de alguma forma o testemunho que a igreja tem que ter do evangelho. And for more on this, you could read Acts chapter E 17, se você quer alguma coisa a mais sobre isso, você pode ler o capítulo 17 de Atos, or again 1 Corinthians 5, ou então 1 Coríntios capítulo 5, 1 Timothy 3, 1 Timóteo capítulo 3, James chapter 3, Tiago capítulo 3, 2 Peter chapter 3, 2 Pedro capítulo 3, or the little letter of 2 John. ou a pequena carta de 2 João. It seems to me as I read my Bible Parece que quanto mais eu leio a minha Bíblia, that biblical church discipline que a disciplina bíblica na igreja is simple obedience to God é apenas uma questão de simples obediência a Deus and a simple confession that we need help. e uma simples confissão de que nós precisamos de ajuda. Its purpose is positive O propósito da igreja, disciplina na igreja é positivo for the holiness of the church para a santidade da igreja and the glory of God. e para a glória de Deus. It should mean something to be a member of the church, Ser um membro da igreja deve ter algum significado, not for our pride's sake, não para o nosso orgulho, but for God's name's sake. mas em favor do nome de Deus. So biblical church discipline Então a disciplina bíblica na igreja is another mark of a healthy church. é uma outra característica da igreja sadia. And now finally, E finalmente, another distinguishing mark of a healthy church uma outra característica que define uma igreja sadia is a pervasive concern with church growth. é uma preocupação constante com o crescimento da igreja. Not simply with growing numbers, Não com o crescimento em números, but with growing members. mas com membros que cresçam. You know, some people today think that one can be a baby Christian for a whole lifetime. Você sabe que algumas pessoas hoje em dia pensam que alguém pode ser um neném em Cristo a vida toda. Growth in your Christian life is seen as an optional extra for E o- particularly zealous Christians. E o crescimento individual na pessoa é visto como sendo uma opção que alguns crentes zelosos podem ou não seguir. But growth is a sign of life. Mas o crescimento é um sinal da vida. Growing trees are living trees. Árvores que crescem são árvores vivas. Growing animals are living animals. Animais que crescem são animais que estão vivos. Growth has to do with increase and advance. E o crescimento tem a ver com o acréscimo, com o avanço. In many areas of our experience, when something stops growing, it dies. Em muitas áreas de nossa experiência, quando alguma coisa para de crescer, morre. When Paul wrote to the Corinthians, he said that he hoped they would grow in their Christian faith. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele disse que esperava que eles estivessem crescendo na sua fé cristã. The Ephesians, he hoped, Aqueles da igreja de Éfeso, a esperança de Paulo, would with him grow up into him who is the head, that is Christ. era que eles crescessem à estatura daquele que era o cabeça, Cristo. And Peter in 1 Peter 2 E Pedro, em 1 Pedro 2, exhorted some early Christians exortava aqueles cristãos primitivos to, like newborn babes, crave pure spiritual milk, para que eles, como nenéns espirituais, eles estivessem ansiando pelo leite espiritual, so that by it you may grow up in your salvation. para que através deles eles crescessem em sua salvação. Now I know it is tempting for pastors Eu sei que é tentador aos pastores to reduce their church reduzir a sua igreja to manageable statistics para alguma série de estatísticas que são administráveis. of attendance Por exemplo, frequência, and baptism ou batismos, and giving ou contribuições, and membership.
ou membresia. Something where our eyes can see the growth. Algum tipo de qualificação numérica de tal forma que os nossos olhos possam ver o crescimento. However, such statistics fall far short of the kind of growth that God desires. Mas esse tipo de estatística ele está muito aquém daquele tipo de crescimento que é desejado por Deus. In Jonathan Edwards' treatise concerning religious affections, E naquele livro de Jonathan Edwards, o tratado, como é o título em português? Treatise it's been translated, hasn't it? Concerning Religious Affections, o tratado sobre afeições religiosas. Alguém lembra? Bom, é o livreto, está traduzido em português. Acho que tem duas traduções com dois nomes diferentes. There are two translations with two different names. Right. In whichever translation you read, E qualquer uma das traduções que você lê, Edwards suggested that such true growth in Christian discipleship Jonathan Edwards, a sugestão dele é que o verdadeiro crescimento e discipulado cristão is not finally mere excitement. não significa apenas uma excitação, It's not just increasing use of religious language não significa apenas a utilização crescente de linguagem religiosa or growing knowledge of Scripture. ou do conhecimento das Escrituras em si. It is not even an evident increase in love Não significa até apenas um mero crescimento em amor or concern for the church ou um crescimento na preocupação pela igreja or even the joy that somebody else can perceive in you. ou um crescimento na alegria que pode ser observada por alguém. Even increases in zeal and praise to God Ou não significa meramente um acréscimo no zelo e no interesse por Deus. and confidence of one's own faith Ou um acréscimo na confiança de que alguém tem de sua própria fé. are not infallible evidences of true Christian growth. Na realidade, essas questões aí não são evidências infalíveis do verdadeiro crescimento espiritual. What is? E o que é? Well, according to Edwards, all of these may be evidences of true Christian growth, De acordo com Jonathan Edwards, cada uma dessas coisas mencionadas podem ser evidências de crescimento real, but they can all be counterfeited. mas todas elas podem ser falsificadas. The only certain sign E a única marca, a única característica verdadeira is one that we can see in ourselves, é uma que nós podemos ver em nós próprios. of a life of increasing holiness, Uma vida de crescente santidade, even including self-denial, aquela que inclui também a autonegação, which is rooted in a delight in God que está enraizada no deleite em Deus, and a joy in the truth of the gospel. na alegria da verdade do Evangelho. Now, our churches today, Nossas igrejas nos dias de hoje, if they're to be growing in a biblical sense, se elas estivessem crescendo no sentido bíblico de crescimento, should be marked by a vital concern of just this kind of increasing godliness in the lives of our members. elas deveriam estar sendo marcadas também por esse tipo de crescimento que é caracterizado por uma vida crescente de piedade, de direcionamento das vidas em direção com relação a Deus. I think one of the unintended consequences Eu creio que uma das consequências não intencionadas of a church's neglect of proper church discipline da negligência que tem ocorrido na disciplina da igreja is increased difficulty in growing genuine disciples. é essa que ela gerou uma dificuldade cada vez maior no discipulado real, no crescimento do discipulado real. I want you to hear that again. Eu gostaria que vocês ouvissem isso mais uma vez. I think one of the unintended consequences Uma das consequências que tem sobrevido sobre a igreja, of a church's neglect of proper church discipline da negligência da igreja na aplicação da disciplina eclesiástica, is increased difficulty in growing disciples. tem sido a dificuldade crescente no crescimento de discípulos. Because you see, in such a situation, examples are unclear. Vocês veem que nesse tipo de situação os exemplos não estão muito claros. Models are confused. Os modelos de comportamento estão confusos. We know what's bad in our farms and in our gardens. Nós sabemos, se olhamos as nossas hortas, as nossas fazendas, sabemos o que é mal. As pastors, we need to recognize what is bad in our churches. E como pastores, nós temos que ter a possibilidade e a habilidade de olharmos as nossas igrejas e identificarmos aquilo que é ruim. Because the church has an obligation to be a means of God's growing people in grace. Porque a igreja tem a obrigação de ser um dos meios de crescimento das pessoas em graça. Yet if they are places E existem lugares
And here I'm going to sort of sum up all 9 marks that I've mentioned. E aqui com isso eu vou fazer um resumo de todas as 9 características que eu tenho mencionado. If our churches are places Se as nossas igrejas são lugares which are taught only the pastor's thoughts, que são lugares nos quais somente o pensamento do pastor é ensinado, in which God is more questioned than worshipped, em lugares nos quais Deus é muito mais questionado do que adorado, in which the gospel is diluted lugares nos quais o evangelho está diluído, and evangelism perverted, nos quais a evangelização está pervertida, in which church membership is made meaningless, lugares nos quais a membresia na igreja perdeu o seu significado, and a worldly cult of personality is allowed to grow up around the pastor, lugares nos quais o culto da personalidade foi permitido crescer, centralizada na figura do pastor apenas. then one can hardly expect to find such a group either being cohesive or edifying to one another. Então nós não podemos esperar que esse grupo tenha qualquer coesão ou que eles se edifiquem. Such a church certainly will not be glorifying to God. Esse tipo de igreja certamente não estará glorificando a Deus. When we do see a church Quando vemos uma igreja which is composed of members growing in Christ likeness, que é composta de membros que estão crescendo à imagem de Cristo, who gets the credit or glory? quem é que recebe o crédito e a glória? Paul writes, God made it grow. E Paulo diz, Deus a fez crescer. So neither he who plants Então nem aquele que planta, nor he who waters nem aquele que rega, is anything, não tem nenhuma função nisso. but only God Mas Deus who makes things grow. que deu o crescimento. So Peter's final benediction to those early Christians he wrote to Então a bênção apostólica final que Pedro dá àqueles cristãos aos quais ele escreveu was this imperative prayer: é esse tipo de oração no imperativo. grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. To him be glory both now and forever. A Ele seja glória, agora e para sempre. You know, we might think that our growth would bring glory to ourselves. Nós podemos pensar que o nosso crescimento traria glória a nós mesmos. But Peter knew better. Mas Pedro sabia que não era assim. He said in 1 Peter 2:12, E ele diz o seguinte em 1 Pedro 2,12. live such good lives among the pagans 1 Pedro 2,12. Deixa eu... Mantendo exemplar o vosso procedimento that though they accuse you of doing wrong, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, they may see your good deeds. como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. And right there we would think that he would say, and praise you on the day God comes. E a gente pode pensar que, vendo as nossas boas obras, eles glorificariam a vocês na vinda de Cristo. But he doesn't. Mas não é isso que ele diz. He says, live such good lives among the pagans, Ele diz que nós devemos viver essas vidas boas entre os gentios, that though they accuse you of doing wrong, que mesmo eles acusando de fazermos as coisas erradas, they may see your good deeds eles possam observar as boas obras and glorify God e on the day he glorifiquem a visits Deus us. no dia da visitação. He obviously remembered Jesus' words Obviamente ele se lembra das palavras de Jesus in Matthew 5:16, em Mateus capítulo 5, versículo 16, where Jesus said, aonde nós lemos Mateus 5:16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. once again, it's let your light so shine before men that they may see your good deeds. Mais uma vez é a mesma coisa, a luz deve brilhar diante dos homens de tal forma que eles vejam as vossas boas And obras. surely we would think it's only natural here for people then to admire us. E certamente nós deveríamos pensar, as pessoas então vão nos admirar. But no, Jesus continued, Mas Jesus Cristo continua. and praise your Father in heaven, E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. working to promote Christian discipleship and church growth. O trabalho que nós temos de fazer para promover o discipulado cristão e o crescimento cristão Is another mark of a healthy church. é uma outra das características da igreja sadia. Well, in conclusion to this matter of 9 marks of a healthy church, Concluindo essas questões, as 9 características da igreja sadia, let me simply say eu gostaria de dizer that when we can honestly assume that those within a church que quando nós conseguimos presumir que aqueles que estão na igreja are regenerated, são regenerados,
And that those who are regenerated are committed to the church. E quando nós conseguirmos verificar que pessoas regeneradas estão comprometidas com a igreja, Then the corporate New Testament images of the church então essa imagem corporativa que temos no Novo Testamento do que é a igreja, can become not merely good sermons, ela pode se tornar não apenas bons sermões, but thrilling lives together. mas vidas que são vidas excitantes conjuntas. Relationships imply commitment even in many parts of our culture. Relacionamentos, no conceito de relacionamento está implícito também a questão do comprometimento de muitas formas na nossa cultura. Surely we wouldn't think it's any less in the church. Certamente nós não poderíamos esperar nada diferente dentro da igreja. You know, in the third commandment, God warned his people not to take his name in vain. Vocês sabem que no terceiro mandamento Deus avisou o seu povo que não deveriam tomar o seu nome em vão. Far from simply prohibiting profanity, E isso daí é algo que vai mais além do que uma simples proibição de blasfêmia. this command prohibited taking God's name upon oneself. Esse mandamento também proíbe que alguém tome o nome de Deus sobre si In vain, em vão, or emptily, ou então de uma forma vazia, or to no purpose, ou sem propósito, or to a wrong purpose. ou com um propósito errado. This command is for us in the church today. Esse mandamento é para nós nas igrejas dos dias Many de hoje. churches today are sick. Muitas igrejas dos dias de hoje estão doentes. We mistake selfish gain for spiritual growth. Nós estamos cometendo o erro de achar que um jogo espiritual significa crescimento real. We mistake mere excitement for true worship. Nós estamos cometendo o erro de considerar a excitação simples como se fosse crescimento espiritual. We treasure worldly acceptance rather than live so as to incur worldly opposition. Nós estamos, na realidade, encorajando a aceitação do mundo em vez de verificarmos se existe a oposição do mundo contra nós. Regardless of their statistical profiles, Não obstante as estatísticas que temos, too many churches today seem unconcerned muitas igrejas hoje em dia parecem que não estão preocupadas about these very biblical marks which should distinguish a vital, growing church. sobre essas características aqui apresentadas que são tão bíblicas e que distinguem realmente a igreja doente da sadia. Friends, the health of the church should be the concern of all Christians. Meus amigos, a saúde da igreja deveria ser a preocupação de todos os crentes sinceros, Particularly of those who are called to be pastors and leaders in the church. especialmente daqueles que foram chamados para serem pastores e líderes nas igrejas. Our churches are to display God and His glorious gospel to His creation. Nossas igrejas foram chamadas para demonstrar Deus e as suas obras na criação. We are to bring Him glory by the way we live together. Nós temos que trazer a Ele a glória pela forma como nós vivemos conjuntamente. This is the burden of display. Essa daí é a carga que nós temos. That is our awesome responsibility Essa é a terrível responsabilidade que carregamos. and our tremendous privilege. E também esse é o tremendo privilégio que nós temos. Let's pray together. Oremos. Lord God, we praise You for the tremendous privilege You have given us. Senhor Deus, nós te oramos pelo tremendo privilégio que tu nos destes. Lord, when we had thrown away our lives Quando nós jogamos fora nossas vidas. and spent them as surely as Paul had his, E quando nós passarmos as nossas vidas da forma como Paulo passou, You showed grace to us. nós também fomos recebedores da tua graça. You showed Your love to us in the Lord Tu Jesus. demonstrastes o teu amor por nós na pessoa de Jesus Cristo. We praise You for the glories of Your grace. Nós te adoramos pela glória da tua graça. We pray, Lord, that You would forgive us for ways in which our lives do not show this. Nós oramos a ti, Senhor, que tu nos perdoes por quando nossas vidas não demonstram isso. We pray, Lord, that You would forgive us for the ways we have not led our churches as we should. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas formas como temos liderado a nossa igreja de forma que não demonstram isso daí também. We pray that Your Spirit would teach us by Your word Nós oramos para que teu Espírito possa nos ensinar através da tua palavra and would encourage and strengthen us e que possa nos encorajar e nos fortalecer to be the pastors You have called us to be para sermos os pastores que tu nos chamastes a ser, of the churches that You have brought into being by Your grace. das igrejas que tu formastes através da tua graça. So, Lord, glorify Yourself Assim, Senhor, glorifica-te a ti mesmo, through us and Your church. através de nós e das nossas igrejas. We asked in the name of the head of the church, Pedimos isso em nome daquele que é o Senhor da igreja,
the shepherd of the sheep, aquele que é o pastor das ovelhas, our Lord and Savior Jesus Christ. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amen. Amém.